Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência ao nosso treinamento de automação industrial. Hoje a gente vai estar vendo aí sistemas de supervisão. Né? Então, o sistema de supervisão, né, nos processos industriais, de maneira geral, existe a necessidade de centralizar as informações de forma a se ter a maior quantidade de dados no menor tempo possível. Né? Qual que é a ideia? Né? A ideia é que justamente a operação, né, ela tenha o maior número de informações centralizada em uma só interface, né, onde que ela seria ali, né, o atuador do nosso processo. Então, o que é o operador? É justamente aquela pessoa que opera o processo. Né, e para que ela opera de uma forma mais segura e ampla, né, existe aí os sistemas de supervisão. Tá? Então, teoricamente, antigamente você tinha o operador no campo, onde ele conhecia o processo de campo, ele sabia ali a hora de abrir uma válvula, ele tinha, né, os indicadores de nível dos tanques diretamente ao tanque, né, você tinha aqueles medidores de nível visual, né, então ele via ali a pressão, ele via o nível e de acordo com essas atividades ele tinha as ações operacionais, né, onde que ele fazia o processo praticamente todo manual. Né? E, posteriormente, né, a ideia do supervisório em si é de virtualizar todas essas informações dentro de uma interface, né, onde que o operador ele consegue ali tá tendo uma visão mais ampla e direta do seu processo. Tá? Então, aí, pelo exemplo, a gente vê que o operador ele saiu do campo e agora ele está dentro, né, de uma sala de controle bem montada e preparada para a atividade assim do campo. Né? Então, o sistema de supervisão é responsável pelo monitoramento de variáveis de controle do sistema, com o objetivo principal de fornecer subsídios ao operador para controlar ou monitorar um processo automatizado mais rapidamente, permitindo a leitura das variáveis em tempo real e o gerenciamento do processo. Né? Então, a gente tem aí o exemplo do motor, né? O motor ele passa a ser o que? Virtualizado dentro de uma interface. Né? Então a gente faz ali a virtualização da imagem do motor dentro de uma interface gráfica, onde anteriormente ele teria que se deslocar ao campo, apertar o botão, né, de liga ou de desliga ou até o emergência, né, isso dentro de uma interface de supervisão, supervisória que o pessoal chama, mas ele consegue ali estar clicando em cima do respectivo motor e ali fazendo o seu acionamento e o seu desligamento, né, dentro de um programa específico. Então ali o exemplo que a gente está dando é o do motor virtualizado. Né? O sistema de supervisão também é conhecido como SCADA, né? Supervisor Control and Data Acquisition, coleta de dados do processo através de determinados dispositivos industriais, principalmente controladores lógicos programáveis, né? Que seria aí o nosso CLP. Formata esses dados e os apresenta ao operador em uma multiplicidade de formas. Né? Os dados são capturados tanto em locais próximos quanto distantes geograficamente. Então, eu consigo aí em rede coletar informações e traçar estratégias, gráficos e históricos, né, de todas as ações que está acontecendo no campo. Né? Diferentemente ali, a gente confunde muito o supervisório com IHM. Qual que é a diferença? É justamente isso, né? Um supervisório ele está ali instalado em um desktop, né, em um computador, onde dentro desse computador eu consigo utilizar ferramentas mais amplas de aquisições, né, de dados, como aí o SCADA, né, nos possibilita. Tá? Então aí o exemplo de como é um sistema SCADA, onde a gente tem aí vários gráficos medindo em tempo real a performance do nosso processo, né? Tanto gerando um histórico em tempo, né, pré-determinado, quanto também no tempo oportuno, né? No caso aí em tempo real. Então eu consigo ali ter estratégias e tendências, tá? Para a gente conseguir estar corrigindo antes de que aconteça algo inesperado e não planejado na nossa indústria, ok?
Então, dentre os principais benefícios do uso do sistema de supervisão, pode-se citar, né? Vamos lá, informações instantâneas, a gente falou, né? Redução no tempo de produção, redução no custo de produção, precisão das informações, detecção de falhas, aumento da qualidade e aumento da produtividade. Tá? Então, tudo isso atrelado, né, junto em um sistema só, eu consigo ter tudo isso, né, historiado, salvo e detectado a tempo real. Né? O mais importante disso tudo, eu entendo, dentro do SCADA, é justamente a detecção de falhas, né? Onde a gente consegue ter uma interface dedicada somente para falhas, onde alerta ali o operador, né, de algum item que saiu fora do seu padrão, né, dentro da estratégia do processo, e informa ali, né, em mensagem aonde que você tem que estar olhando e monitorando. Tá? Então ele fica todo, ele, na verdade ele é o seu supervisor de processo, né? Por isso que chama ele supervisório. Tá? Então, com a evolução tecnológica, os computadores assumiram um papel de gestão na aquisição e tratamento de dados, permitindo sua visualização em um monitor de vídeo e a geração de funções de controle complexas, cobrindo um mercado cada vez mais vasto. Né? Então, aí a gente já começa aí a fazer integração na área de TI. Né? Então, hoje o profissional, igual a gente diz, né, o profissional de automação industrial, ele está aí diretamente ligado, né, aos controles e às gestões na área de TI, uma vez que você está utilizando um desktop, né, um desktop ele tem ali o domínio, né, o tratamento e a gestão da área de TI. Né? Então, as telas de visão, né, geral de processos apresentam ao operador uma visão global de um processo, sob a visualização imediata na operação da planta. Nessas telas são apresentados os dados mais significantes à operação e objetos que representam o processo. Né? Então, a ideia, aquilo que a gente mencionou anteriormente, que traga o maior número de informações na tela para que o operador fique cada vez mais confiável, né, no seu dia a dia. Né? Temos que tomar muito cuidado também, né, na hora de estar desenvolvendo um supervisório, não poluir muito o ambiente da tela, porque senão, dependendo de tanta informação, às vezes o operador ele também não consegue ali discernir, né, e entender muito bem. Então, o ideal é que tenha várias telas com informações mais precisas e úteis para que o processo não pare e que eu tenha o maior número de informações possíveis e importantes para aquele momento. Tá? Então, aí os dados devem procurar resumir os principais parâmetros a serem monitorados e ou controlados do processo específico, é o que a gente falou. Né? Então, a gente tem que trazer o maior número de informações importantes sem poluir a tela e sem deixar ela de um formato aí, né, confuso. Tá? Então, quanto menos itens com melhor informação, mais relevantes é o importante. Tá? Então, a gente tem um exemplo aí bem simples, bem tranquilo, aonde também o supervisório ele pode ajudar para quem não conhece o processo. Né? Então, ele pode, teoricamente, no seu desenho gráfico, ensinar o operador como é o processo em si que está sendo realizado. Então, fica muito mais fácil ali da adesão do operador em relação ao processo, ao invés de talvez ir em campo, ficar andando em campo, supervisionado, né, em parceria e tal. Então, no supervisório, ali você já consegue ter uma visão, né, de como está o processo e o que você faz, né, dentro de todo o contexto. Né? Então, seguindo aí, os dados devem procurar resumir os principais parâmetros a serem monitorados e ou controlados do processo específico. Aí a gente está tendo um outro exemplo, né, de uma tela, né, de supervisório. Né? As principais características de um sistema de supervisão devem possuir, né, são interface amigável com o operador, ou seja, propiciar facilidade de visualização gráfica e de operação do sistema, visualização dos valores coletados por sensores. Né? Então, assim, é o que a gente falou. Né? Então, a gente tem que deixar o mais limpo possível com o melhor número com o maior número de informações para aquele momento. Tá? Então, estados atuais, né, e de contatores. Né? Relés, a gente vem aí de solenoides, alteração de ganhos e tipos de controladores, né, acionamento de atuadores elétricos,
né? A gente vê hidráulicos, pneumáticos, mecânicos, entre outros, tá? Então a gente tem que resumir aquilo que é mais importante, trazer para a tela, sem dispensar aquilo que realmente é importante, né? Então tem que fazer uma análise, sentar com o pessoal de projeto e entender a parte de operação também, o que é importante, né? Às vezes tem itens, né, valores, pressões que a gente vê no campo, que para o operador não vai fazer muita diferença no controle, e sim trazer somente aquele que é mais importante, né? Então aí, né, geração automática de relatórios com controle estatístico do sistema, aos quais podem ser impressos, enviados por e-mail ou salvos em arquivos, né? Aí a gente entra aí na parte de histórico, né? Então a gente tem muitas ferramentas dentro dos supervisórios que faz essa leitura, né, e esse histórico desses itens, né, desses monitoramentos de variáveis de processo, né? Então, histórico de tendências para o acompanhamento das variáveis controladas em forma de gráficos ou tabelas, né? Facilidade para interação com os outros aplicativos, acesso automático a banco de dados, né? E isso também é muito importante, né? A gente já está trabalhando aí com banco de dados, né? Onde a gente faz um histórico, um banco de informações, onde eu posso ali traçar a estratégia e devolver para o operador na gestão da supervisão o valor aceitável de um set point adequado para aquela situação em si, né? Para que eu tenha o resultado ali mais rápido e propício para que o processo seja confiável e mais rápido, né? Sem nenhuma interrupção, né? A gente tem aí acesso compartilhado e remoto, conexão em rede por meio de modem ou rádio, né? Aí a gente já está expandindo aí para conexão remota, né? Gerenciamento das condições de alarme, que são mensagens de sistema definidas pelo usuário para alertar o operador sobre alguma situação específica. Foi o que a gente falou lá atrás, né? O que é importante eu trazer para o supervisório em questão de alarmes, né? Então, o alarme aí para a gente é o mais importante e isso é a estratégia para que realmente eu consiga ali minimizar os erros de processo, né? Um sensor que danificou, um nível que fugiu do range, né? Um tanque que subiu além do seu nível esperado, pode ser uma falha de uma válvula, você mandou abrir uma válvula, a válvula não fechou naquele período, ele gera um alarme, o operador já fica, ó, peraí, vamos dar uma olhada nessa válvula que ela está travando. Históricos de falhas sobre o equipamento, quantas vezes o equipamento falhou dentro de um período, dentro de um turno, isso pode ser tudo feito uma escala, né, e determinar isso uma gestão, né, de ação, de preventiva, de preditiva, ou até mesmo no início é corretiva, né, para trocar essa válvula, mandar para manutenção, calibrar. Então o alarme passa a ser, dentro do supervisório, um indicador muito importante e indispensável, tá? Então a gente tem aqui os nossos tipos de alarme, né, gerenciamento das condições de alarme, que são mensagens de sistemas definidas pelo usuário para alertar o operador sobre alguma situação específica. Em um ambiente industrial cada vez mais complexo, é importante garantir que as informações de um processo estejam seguras e disponíveis quando necessário, independentemente da sua localização, tá? Então, quer dizer assim, a gente tem que ter toda a certeza do que eu estou coletando de campo, né, e trazer confiavelmente isso para o operador, porque a gente não pode ali ter dados viciados, né, como o pessoal às vezes muito fala, né? Então, a confiabilidade dessas informações, o tipo, né, dessas informações, como eu estou ali traduzindo essas informações é o mais importante para que eu tenha a confiabilidade do meu processo, né? Então, portanto, é fundamental implementar mecanismos de acessibilidade, segurança e tolerância a falhas, capazes de serem obtidos com o sistema de supervisão, né? Então, aí a gente tem, né, essa ilustração, que é justamente o que a gente viu lá no comecinho, que a parte operacional ela tem que ser igual ali à parte de campo, né? Então, entrando um pouquinho, sistema supervisório ou escada, né? Qual que é ali, em que optar, né? Qual que seria ali a minha decisão sobre isso, né? Então, enquanto escada é altamente integrado, conectando-se a uma variedade de dispositivos e sistemas para fornecer uma visão abrangente,
O sistema supervisório pode focar mais na coleta e exibição de dados específicos, sem a necessidade de uma integração tão extensa, né? Então a diferença é isso. O SCADA ele abrange toda aquela união de informações e tratamento dessas informações, envio e recebimento de informações. Já o supervisório ele já é mais limpo, um exemplo assim, ele apenas ele traduz o que está no processo de manufatura em interface gráfica para a operação. Ele está ali tirando o operador de campo, colocando ele numa sala de operação com uma visão abrangente do processo. Pode-se ter ali alguma coleta, um histórico, só que assim, em condições reduzidas, sem muito abranger dados, né, maiores, né, vamos dizer assim. Tá? Então a diferença entre o SCADA e o supervisório basicamente se resume a isso. Tá? Então, vimos, né? Automação em máquinas de processos industriais, o princípio de funcionamento de relés e contatores, os quais são dispositivos eletromecânicos muito utilizados no acionamento de cargas, né? O princípio de funcionamento e métodos de acionamento dos motores CC e de passo, né? Sobre eletroválvulas e comandos pneumáticos e hidráulicos, podem também estabelecer ou interromper um fluxo de ar comprimido e fluidos, né? Então, assim, o controle de processos consiste na técnica de manter variáveis de um processo em valores desejados do sistema, né? Então a gente viu aí sobre um pouquinho de PID, né? E sistema de supervisão responsáveis pelo monitoramento e variáveis de controle dos processos industriais. Então, ao longo aí dessas 11, né, aulas, a gente viu bastante coisa, integrou várias, né, situações, né, e abordamos vários temas um pouco superficial, mas que dá para ter um entendimento um pouco, né, do que a automação hoje está presente aí na nossa vida, né? Então, só concluindo, né, então a gente viu que a parte de supervisão eu tenho os dois tipos, o SCADA e o supervisório. A diferença de um e outro é que o SCADA ele abrange mais dados, né, ele trata mais dados, ele conecta com outros componentes, outras ferramentas, outras plataformas que faz essa gestão, né? E ele pode enviar isso comunicando com outras e trazendo resultado, escrevendo no supervisório, lendo no supervisório. Então é isso. Já o supervisório em si, que não é, né, escada, né, ele tem ali a função de uma IHM mais aprimorada e mais potente, né? Vamos dizer assim, eu consigo ter mais informações dentro de um supervisório do que, teoricamente, de uma IHM. Existem processos que trabalham ainda com IHM, né, e os processos já estão migrando aí já para a supervisão, né, disso, né? Sem falar que quando a gente começa a ter entendimento de supervisório, a área de TI ela tem que andar de braços dados aí com o pessoal de automação, justamente pela gestão do desktop, né, da atualização ali do sistema operacional, da atualização das plataformas, deixar isso tudo seguro para que não aconteça nenhum risco aí de perda, né, de conexão, erro na plataforma, falha de atualização de patch de Windows, da própria plataforma em si, atualização. Então, tudo isso é unido, né? O pessoal de TI, na verdade, a gente tem a área de OT, né, que faz hoje essa gestão. Beleza, pessoal? Então, a próxima aula aí, a gente vai ver sobre lógica booleana. Espero vocês. Muito obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.